Graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Obrigado, Deus amado, porque Tu estás presente nesse lugar. Pedimos essa noite, continua falando conosco. Continua cumprindo neste lugar os Teus propósitos, em nome de Jesus. Abençoamos o Henrique e pedimos que o Senhor o use neste lugar, que o Senhor fale com ele, fale através dele. Senhor, que cada um dos Teus filhos aqui sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Que sobre todos esteja a Tua paz. Que o Teu Espírito Santo esteja levando embora todo o cansaço, toda a distração, toda a incredulidade, levando embora deste lugar em nome de Jesus. Cumpre na vida de todos aqui os Teus planos e os Teus propósitos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu fico comentando com a minha mulher, né? Eu prefiro fazer 10 cultos 10, fazer almoço para 300 pessoas, fazer o sopão, entregar na rua, e pregar a palavra do Senhor no domingo. É tremendo, viu? A gente fica a semana toda, é tremendo, mas Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Ele já tinha me dado uma palavra, né? Hoje nós vamos falar sobre o homem segundo o coração do homem e o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar de dois personagens bíblicos que nós conhecemos muito bem. Um é Saul e o outro é Davi. Ambos conheceram a Deus. Ambos foram alvos do amor de Deus e da graça e da escolha de Deus. Ambos foram vocacionados por Deus. Ambos foram chamados por Deus para uma missão. Ambos tiveram as mesmas possibilidades. Ambos tiveram as mesmas possibilidades, tanto Saul como Davi. E a gente vai verificar por que um aproveitou e o outro não. Por que um se deu bem e o outro não. Porque todos que estão aqui têm a mesma possibilidade. Todos que têm aqui foram vocacionados por Deus. Você que está aqui nessa igreja hoje, você que está aqui nesse lugar hoje, você foi chamado por Deus para uma missão. Você foi vocacionado por Deus para uma missão. Então depende da tua visão, depende da tua confiança em Deus, defende o que você espera de Deus. As suas histórias, elas foram iguais, ou paralelas, né? E poderia ter um final feliz para ambas as pessoas. Mas infelizmente nós sabemos do final trágico que teve Saul. O caminho foram bem diferentes e os exemplos também. Vamos começar falando de Saul. 1 Samuel 9, versículo 1 e 2. Exemplos que não podemos seguir. Saul se baseava na sua força física. Saul se baseava na sua capacidade humana. Saul se baseava na sua riqueza. Era um filho de família próspera. Ele se baseava em todas as coisas que não podemos se basear. E diz assim, 1 Samuel 9, de 1 a 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia em seu ombro. Então vocês podem verificar, Saul era uma pessoa que se destacava pelo seu tamanho, pela sua altura, pela sua força. Imagina que na tribo dele, de Benjamim, as pessoas mais altas batiam no seu ombro. Então como ele se destacava pela beleza, né? Porque hoje as pessoas olham dessa maneira, né? Olham dessa maneira. Eu imagino a dificuldade de certas pessoas como eu. Às vezes eu vou em um cliente, né? Eu venho do segurança, trabalho em uma empresa de segurança, e quando a pessoa vai me dizendo o perfil de um segurança que ele quer, eu não consigo me enquadrar. Que ele quer uma pessoa alta, apesar que eu sou alto, né?
Ele quer uma pessoa de cabelos lisos, olhos claros. Parece que a pessoa está procurando mais um relacionamento do que um segurança. Mas eles escolhem dessa maneira, né? Então é difícil que as pessoas olhem para o perfil, né? Por perfil externo. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual aos israelitas. O mais alto batia em seu ombro. A palavra de Deus diz que ele era alto, forte e bonito. As pessoas vão muito pela aparência, né? As pessoas olham muito para isso. Mas o que Saul gostava? O que Saul era determinado a fazer? Ele gostava de guerra. E se vocês quiserem acompanhar, eu vou trabalhar dentro do livro de 1 Samuel. Agora eu vou ler no capítulo 14, versículo 47. Quando diz assim: Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomonitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que ele fosse, infligia castigo. Então essa era a posição dele. Essa era a posição de Saul. Era uma pessoa que gostava de briga. Era uma pessoa que gostava de encrenca. E eu lembro da minha infância. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler essa palavra, eu me identifiquei bastante, porque era uma pessoa igual. Onde eu ia, eu conseguia arrumar encrenca. Onde eu ia, eu conseguia arrumar confusão, porque eu achava que tudo se resolvia com a força do braço. Tudo se resolvia desta maneira. E Saul era a mesma coisa. No capítulo 1 de Samuel, no capítulo 14, no versículo 52, houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele alistava no seu exército. Então você verifica o perfil que Saul gostava, que era o perfil que as pessoas gostam até hoje. A pessoa tem que ser alta, tem que ser de boa aparência. A pessoa não mede nem a capacidade. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha em RH, mas sabe do que eu estou falando? Eu trabalhei numa instituição há muito tempo, fui voluntário e cheguei a presidente, e lá era a mesma coisa. As pessoas queriam pegar as crianças mais belas, as crianças mais formosas, para que as pessoas entrassem na instituição e olhassem e falassem assim: olha que menino lindo, olha que criança bela. Esse era o valor onde Saul se baseava, na força física, na coragem, pensamentos positivos. Esses são os valores puramente externos. Lembrando que esses valores, eles passam, a gente fica velho, né? Aí vai criando essa barriguinha. Mas como diz o pastor Ricardo uma vez, eu recordo até hoje, debaixo dessa capa de gordura tem um atleta. Debaixo dessa capa de... Então, essas coisas são todas passageiras. E a gente cansa de lutar, a gente cansa de brigar, a gente cansa de discutir. Ele ficava deprimido, frustrado, se ele não conseguisse o que ele queria. Se ele não conseguisse das pessoas o que ele queria. Esses valores adotados não são valores suficientes para sustentar a pessoa. Ele tem uma cena ridícula de Saul. Uma cena bem ridícula. Quando eu li, eu nem acreditei, né? Quando ele foi empossado a rei, olha o que aconteceu. 1 Samuel 10, 19b ao 22. Mas vocês agora rejeitaram o Deus, né? Vou ler a partir do B. Não, escolha um rei para nós, o povo falando, né? Por isso agora, apresente-se perante ao Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele chegou, o Senhor disse sim, ele está escondido no meio da bagagem. Agora tu imagina um homem forte, corajoso, bonito. Quando ele foi chamado, onde que ele estava? Escondido no meio da bagagem. Que vergonha. Parecia uma criancinha. Parecia uma criancinha. Então você verifica quais são os valores de Saul, onde ele se apoiava. Isso aí não consegue sustentar a pessoa. Isso aí não consegue sustentar o homem. Imagina um homem forte escolhido no meio da bagagem, feito uma criancinha, com medo.
vendo diante dele a grande responsabilidade de assumir um reinado, como o reinado de Israel. O homem, segundo o coração do homem, tem dificuldade de confiar em Deus. O homem, segundo o coração do homem, ele tem essa dificuldade de... desde sexta-feira eu venho escutando o testemunho. E hoje eu escutei o testemunho ali da Regina, né? A Regina estava passando mal, nós oramos por ela na sexta-feira. E o médico passou um remédio para ela e fez um outro exame. Ela falou, não, vou aguardar. Vou aguardar até sair o resultado do segundo exame para ver se eu tomo remédio não. E ela aguardou em Deus. E aí não teve que tomar remédio. Então é isso que nós temos que fazer, esperar até o último momento. Esperar até o último momento, porque Deus vai te dar um escape. Deus vai te dar uma saída. Como é difícil para as pessoas acreditarem em Deus. No momento que ele foi ungido, não era a vontade de Deus, era a vontade do povo. Mas Deus falou para ele, falou assim, acredite em mim, confie em mim, e tudo te irá bem. Deus falou para ele, falou para Saul como fala hoje para nós. Confia em Deus, mas confiar implica em quê? Em obedecer. E como é difícil obedecer. Como é difícil obedecer. A gente verifica lá no capítulo 12, versos 14 e 15, diz assim, se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês, seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo se lhe irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor, e se rebelarem contra ele, os seus mandamentos, sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Era isso que ele deveria fazer, e Saul fez. Nós conhecemos a história de Saul. Saul começou o seu reinado mal. Talvez você tenha começado mal, mas você tem uma chance como Saul teve uma chance. Saul teve uma chance. Aí Deus vai lá no capítulo 3 e diz assim, Saul foi à guerra de novo. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel por 40 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 homens ficaram em Micamais, nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens, ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia. Por quê? Foi fazer uma coisa que não foi determinada por Deus. Ele foi fazer uma guerra que não foi determinada por Deus. Mas eles tinham tanta confiança neles mesmos, que eles armaram esta guerra. E aí o que aconteceu? Todos os filisteus se reuniram. Vocês vão verificar mais para frente, os filisteus se reuniram para lutar em Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro, todos soldados quanto a areia da praia. Tu imagina quantos soldados tinham os filisteus. Eles foram a Miquimais, ao leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Olha que pisada na bola, tomou as suas próprias providências. O Saul tomou as próprias providências por quê? Por causa de medo. Acontece, a gente fica com medo mesmo. Né? Tu imagina, a pessoa está cobrando um aluguel, está batendo na sua porta, você tem uma conta de luz vencendo, tem todas as coisas vencendo, e você fala assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Vou esperar em Deus, saio atrás de um empréstimo, saio pedindo dinheiro para alguém, o que eu tenho que fazer? Você tem que esperar em Deus. Olha o que Saul fez. Não era atribuição do rei apresentar o holocausto, mas lá em 1 Samuel 13, de 8 a 14, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou em Gibal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, traga o meu holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso
senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino em Israel. Mas agora, seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então você pode verificar, quando Saul olhou, o que ele fez? Ele olhou para o povo. Ele olhou para o seu exército. Em vez dele olhar para Deus e ficar fixo em Deus e esperar a resposta de Deus, o que ele ficou olhando? Ele ficou olhando para as pessoas. Isso vai acontecer não só na vida do Saul, mas vai acontecer na nossa vida. Quando estamos passando por um vale, quando estamos passando pelo atribulismo, como estamos passando por um vale, quando estamos passando por algum momento difícil em nossas vidas, o que acontece? A gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê ninguém. Isso é normal, porque é uma prova de fé, meu irmão. Confiar em Deus é esperar o momento certo da intervenção dele. E esse momento pode ser aonde? No último segundo do segundo tempo. Esse momento pode ser nesse momento. Por quê? Como Saul passou por uma prova de fé, você também pode estar passando por uma prova de fé. Deus está testando o teu coração. Deus está testando a tua obediência, como fez com Saul. Confiar em Deus. Saul estava passando por um momento de fé, uma prova de fé. Todos nós passamos por isso. Porque a gente se precipita. Por que não aguardamos o momento certo de Deus? Por que se precipitamos? Ô pastor Evandro, pode sentar aqui, por favor. É que eu falei que quando o pastor Evandro está, eu não gosto de pregar. Ele está só se escondendo. Pode vir, pastor. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Né? O que você fez? Quando nós fazemos isso, precipitamos, entregamos o que Deus tem preparado para nós. Às vezes você tem uma bênção para receber, a bênção está toda preparada, está tudo preparado. E nós lembramos de Daniel, né? Daniel, o que ele fez? Ele jejuou e orou 21 dias, para que a bênção dele chegasse. E a bênção dele para chegar, olha o que teve que ser feito. Teve que vir um anjo e brigar para que fosse entregue a bênção dele. Talvez a sua bênção esteja passando pelo mesmo momento. O que precisa de você? Que você ore. É isso que você precisa fazer. Característica de um homem com um coração segundo o coração do homem. Valoriza as coisas erradas. Valoriza as coisas erradas. Como eu vejo a valorização de coisas erradas. E cada um deve pensar, cada um deve refletir dentro de si. Temos dificuldade em confiar em Deus. A pessoa, segundo o coração do homem, ela tem dificuldade de confiar em Deus. Coração obstinado, né? Demonstra coração obstinado, coração duro. Ora, meu irmão, ora para Deus tocar o teu coração de pedra por um coração de carne. Uma segunda guerra, Deus dá mais a segunda oportunidade para Saul. Saul recebeu a ordem de Deus. Olha a ordem de Deus, uma ordem objetiva. Deus mandou o quê? Que ele fosse lá e matasse todos os amalequitas. Todos, matar os gados, todos. Não poupasse nada. Deus determinou que fizesse isso. Que você fosse lá, que Saul fosse lá e matasse todos, que não deixasse nada. E aí no capítulo 15, verso 9, diz assim: mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Olha aqui, o Saul era um bobinho, né? Tudo que era desprezível e inútil, ele... Agora o que era bom, ele pegou. E aí ele vem com... Aí poupou o rei dos amalequitas. E tudo que era bom. Havia uma instrução objetiva. Hoje, Samuel, aqui na nossa igreja, quem é? O pastor Evandro. E às vezes, a gente recebe umas instruções objetivas. A gente recebe umas determinações objetivas. Umas ordens. Deus fala com ele e ele dá uma determinação objetiva. Quer ver uma determinação objetiva para a nossa igreja? Pequena família. Você está numa pequena família? Você está obedecendo a Deus.
É uma determinação simples. Foi a mesma que Saul recebeu. E aí eu posso citar várias aqui. São ordens objetivas que Deus fala para você. São ordens simples. O que falou para ele. Olha só o que ele falou. Vou separar o boi gordo para fazer sacrifício para Deus. Deus precisa do nosso sacrifício? Deus precisava do sacrifício de Saul? Não. Aprenda a lição. Isso é um passo a mais para uma pessoa que não acredite em Deus. Começa a inventar desculpas. Começa a arrumar, porque quem quer fazer, faz. Quem não quer, arrumar desculpa, né? Então ele começou a arrumar desculpa, não vou sacrificar. Versículo 22 e 23 de Samuel diz assim: porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura boa do carneiro. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Então a gente verifica que a arrogância, a soberba, né, a rejeição da palavra, é como se fosse um pecado de feitiçaria. Deus abomina. Saul tenta sensibilizar a Deus com os boi gordos, sabe, com os carneiros. Verifica no versículo 24. Você vê Saul chorando lágrimas de crocodilos. Ele não tinha arrependimento. Veja o versículo. 1 Samuel 15, 24 a 26. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. De novo, ele olhou para quem? Para as pessoas. Ele olhou para o soldado e tive medo do soldado. O rei teve medo dos soldados. Agora eu lhe imploro, perdoa o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Simples assim. Recebeu uma instrução objetiva. Às vezes nós pedimos perdão, mas não há arrependimento. Uma vez a pastora Sandra falou: arrependimento causa até choro. A pessoa chora quando se arrepende. Então o que adianta? Perdão, e não há um arrependimento, não há uma mudança de vida. E a mudança de vida há esforço próprio. Você tem que decidir a mudar de vida. Você tem que decidir a não pecar mais, a não fazer mais. Não adianta ficar pedindo perdão. Você pede perdão e não tem um arrependimento genuíno. Isso serve de alerta para nós. Se você continuar tendo dificuldade de acreditar em Deus, isso servirá de alerta. Olha só o que aconteceu com Saul. Tornou-se vulnerável à ação do diabo. Capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Ficou vulnerável ao diabo. Por quê? Porque não cumpria a determinação de Deus, não cumpria, tinha dificuldade, coração obstinado, tornou-se um homem totalmente ciumento. Saul tinha ciúme de Davi porque ele era o protegido de Deus. Agora você imagina, você é o rei de Israel e tem que passar essa unção para uma pessoa que não é nem da sua família, porque aí ia de reinado para descendente, ascendente, ia dentro da sua família. Imagina você ter que passar para uma outra pessoa a bênção que era a sua. Imagina se ele ficou ciumento. Capítulo 18, verso 9. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. 3. Tornou-se um homem agressivo. Verso 10 e 11. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão, e o atirou, dizendo: encrevarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Tornou-se um homem violento, tornou-se um animal. Isaías 57, 20 diz: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Então virou um ímpio. E aí o que a gente espera de uma pessoa ímpio? A gente não espera nada. É dessa maneira, mas nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Para os ímpios não há paz, para nós sim, a paz que excede todo o entendimento, amém? Saul se tornou-se um homem inseguro, incapaz,
Por quê? Ele tinha os valores errados. Aí o que ele diz aqui em Samuel 22, versículo 7 e 8? E ele lhes disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé lhes dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará comandante de 1000 e comandante de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa que o meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Me avisa que meu filho incitou o servo a ficar à espreita como ele faz hoje. Ninguém me ama, ninguém me quer, está todo mundo contra mim. Ah, Saul, meu irmão, era um verme. Ele se tornou um pagão. Capítulo 28. Eu estou correndo por causa do horário. 5 e 7. Verificamos que ele tornou-se um incrédulo pagão, tornou-se um espírita, fez uma aliança com o inimigo. Tu imagina, você está aqui guerreando todos os dias da sua vida é uma guerra contra o inferno. E o inferno tem que retroceder quando a gente está orando. Né? Como nós verificamos no treinamento aqui. E eu fiquei até olhando e fiquei assim abismado, porque tem gente que ainda pensa dessa maneira, né? Que o diabo luta contra Deus e Deus luta contra o diabo, né? Essa luta não existe, meus irmãos. Deus é Deus e o diabo é um anjo. E um anjo caído que não tem poder nenhum. Então essa luta não existe. Então essa luta é sobre as nossas vidas. Então o que nós fazemos todos os dias aqui? Nós ficamos guerreando contra o mal. E aí ele faz uma aliança. Versículo 5 e 7. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado. Olha o homem de novo. Ele com medo e apavorado. Quando eu comecei a ler isso daqui, eu não acreditei. Eu pensei que Saul fosse mais corajoso, mas quando eu comecei a estudar e comecei a ler, eu verifiquei que ele só teve medo e ficou apavorado. Ele tinha medo de tudo. Ele era uma pessoa totalmente seguro. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Ele disse: existe uma em Endor. Imagina, ele tornou-se um espírito, ele fez uma aliança com o inimigo. Imagina uma pessoa totalmente desesperada, totalmente desequilibrada, né? Você está aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que criou os céus e a terra, está aqui para que a gente possa ajoelhar, para que a gente possa orar, para que a gente possa pedir, para que Ele possa nos ajudar, e a pessoa vai ali consultar espíritos. Ele tem um fim trágico. Ele se suicidou, né? Ele foi para uma batalha contra os filisteus, e lá os filhos deles foram mortos, e ele estava junto com o seu escudeiro, e os flecheiros foram atrás dele, e flecharam ele, e ele foi apanhado, e ele pediu para o seu escudeiro que matasse ele. Mas o escudeiro falou: como que eu vou matar o rei? De maneira nenhuma. Ele se atirou em cima de uma lança. Então você pode verificar, olha o fim de um homem que foi levantado, foi vacacionado, foi chamado, que foi levantado por Deus, que foi ungido, que foi chamado pelos homens, uma pessoa bonita, forte, alta. Mas Deus não olha nada disso. Nós vimos que é um exemplo totalmente negativo, Saul. Saul é um exemplo totalmente negativo, uma pessoa que nós não temos que seguir, uns exemplos que nós não temos que seguir. Nós não podemos basear a nossa vida nos valores sociais, na nossa própria capacidade, na nossa sabedoria, na nossa força física, em valores meramente pessoais. Está dependente de uma coisa incompleta. Porque quando nós dependemos da gente, nós estamos dependendo de uma coisa incompleta e uma coisa imperfeita. Nós somos incompletos e imperfeitos. Imagine a gente depender da gente mesmo. E eu falo para todo mundo, eu não confio em mim. Porque se eu confiasse em mim e fizesse as minhas vontades, eu já tinha ido para o inferno. Nós somos feitos para quê? Para ser totalmente dependente de Deus. Nós nascemos para ser totalmente dependente de Deus. Como você descreve um homem segundo o coração de Deus? Se fosse para você descrever, você descreveria Davi? Você falaria que Davi poderia ser um homem segundo o coração de Deus? Você poderia falar isso? Davi era músico.
Davi era poeta, né? Geralmente, esses poetas, esses músicos, nada contra os nossos irmãos que louvam, porque aqui são verdadeiros adoradores de Deus, mas eu estou dizendo a essas pessoas que são músicos e poetas, o que elas pensam? Elas vão pelas emoções, né? As emoções delas são as flores da pele, né? Também são chamados de homens, não pode ser chamado de um homem. Davi era chamado de homem segundo ao coração de Deus, mas os músicos e os poetas, eles vão contra a emoção, contra o coração, contra a época. A gente verifica pelas músicas que são criadas, né? Como que a gente ia chamar um homem assim? Será que a gente ia confiar? Será que a gente poderia confiar em Davi? Tudo depende da sua atitude. Não está no seu temperamento. Não está no perfil, está na decisão e a disposição de coração. Esse era Davi. Quando Paulo estava falando de Davi no livro de Atos, ele falava do seguinte termos, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. E encontrou Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo, toda a minha vontade. Deus procura um homem dessa maneira, uma mulher dessa maneira. Uma pessoa que escute a voz de Deus e cumpra. Ele procura uma pessoa que faça toda a vontade dele. Você está disposto a fazer toda a vontade dele? Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi era um homem levantado por Deus. Um homem que se submetia à vontade de Deus. Deus é que fará. Deus é que determinará. Você conhece a história de Davi, folheou as páginas, né? Conhece do livro de Samuel. Você escolheria Davi? Davi não tem o perfil. Você se alegraria segundo o coração de Deus? Ele era um músico, um poeta. Davi tinha a sua força no Senhor. Esses dois homens tiveram a mesma oportunidade. Saul e Davi tiveram as mesmas oportunidades, mas seguiram caminhos diferentes. Davi tomou uma decisão: eu vou me submeter a Deus. Eu acho que todos que estão aqui já tomaram essa decisão de se submeter a Deus. Os dois foram escolhidos para isso. Ele não pensava nos mesmos valores de Saul. Deus não se impressiona com a aparência. Quando Saul foi para a casa de Jessé para ungir os filhos de Jessé, ele não sabia quem era o dos filhos que ele ia ungir. Ele não sabia qual era dos filhos que ele tinha que ungir. Mas ele pegou o chifre, encheu de óleo e foi para a casa de Jessé ungir os filhos de Jessé. O primeiro filho era Eliabe. Seria o filho mais provável, o primogênito, o que recebe o melhor tratamento do pai, recebe a melhor educação. É o que acompanha o pai em todas as coisas, é o primogênito, deveria ser Eliabe. Deus não dá tanto valor à hierarquia, ou quem nasceu primeiro, ou quem nasceu segundo. Veja como Deus vê as pessoas. 1 Samuel 16, 6, 12. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui, é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Primogênito, alto, bonito. E Deus falou: eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este, que era o segundo filho. Então Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou o Samuel e seus 7 filhos, a Samuel 7 filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: não. Tu imagina, ele esqueceu de Davi. O próprio pai esqueceu de Davi, era o menos improvável. Era o filho menos improvável. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Eu tenho o caçula lá, mas ele está cuidando das ovelhas. Jessé, o próprio pai, achava ele menos improvável. Samuel disse: traga-o aqui, nós não sentaremos para comer até ele chegar.
Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: este aí, levante e unja ele. O que realmente Deus valoriza é o mais improvável. Então, se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você usa óculos, se você não usa, se a sociedade, se não é o perfil que hoje apresenta na sociedade, ou apresenta em novela, ou apresenta, eu sei que aqui ninguém vê novela mesmo, mas eu falei por falar, que apresenta aí nesses programas de televisão, que você seja o mais improvável. Talvez você seja igual Saul, seja o mais improvável. Seja igual a Davi, talvez você seja igual a Davi, seja o mais improvável. Mas Deus não escolhe o homem pela aparência, Deus olha o coração. Então, você está aqui porque você foi um escolhido. Você não está nesse lugar por acaso. As pessoas podem dizer que você não é, que você não vai ser. Eu participei de uma seita antes de me converter, e as pessoas falando assim: você vai para lá? Você é bode, você não é ovelha. Lá só tem ovelha. Sangue deles é azul. O seu é vermelho. Não vai. Chega lá, você vai ver. Você vai ficar lá, sentado num banco de uma cadeira. Eles são diferentes. Você não foi chamado para isso. Em nome de Jesus, está amarrada essa palavra. Quando eu conheci, eu falei: está amarrada essa palavra. Talvez seja isso. Até sua mãe ou até seu pai te trate de uma maneira diferente. Talvez você seja o mais improvável. Mas é você quem Deus vai levantar. Eu sou o mais improvável de estar aqui. Quando eu fui chamado para participar do governo da igreja, eu me achava o mais improvável. Tanto é que eu perguntei para o pastor Evandro várias vezes e para o Nando, né? Pastor Evandro e para o reverendo Nando. Falei: eu mesmo? Vocês têm certeza que sou eu? Eu perguntava para eles: não, é você mesmo, nós oramos, é você. Eu falava: não é possível que sou eu. Eu vou deixar vocês pensar mais um pouquinho. Porque eu me achava o mais improvável. Davi era ruivo de belos olhos. Havia um brilho diferente nos olhos de Davi. Um brilho de honestidade. Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então Davi tinha um brilho diferente. É igual o nosso brilho. Davi abre o coração. Olha o que nós temos que fazer. Vê no Salmo 40, a partir do versículo 1. Olha o que Davi fala. Vê se Davi era um homem segundo o coração de Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, do que se afastam para seguir deuses falsos. Olha a oração de Davi. Era uma oração que rasgava o coração. Rasgava o coração. Porque é verdade. De onde que Deus me tirou? De um atoleiro de lama, de um atoleiro de pecado. Colocou um novo cântico na minha boca. Arrancou fora todas aquelas palavras que eu falava e que eu gostava. Está trabalhando em mim. Eu me lembro assim plenamente quando eu vejo a história de Saul. Tudo era com a força do braço. Graças a Deus, Deus tem mudado isso. Davi expressou o que sentia de verdade por Deus. O que você sente de verdade por Deus? Deus quer a tua sinceridade. Davi era uma pessoa que não vivia sem Deus. Ele era totalmente dependente de Deus. Davi confiava em Deus para vencer as dificuldades da vida. Você confia em quem? Temos que confiar em Deus para vencer as dificuldades. As grandes tribulações. Você não ficará livre de problemas, como Davi também não era livre. Como nós não somos livres. Mas Davi colocava todos na mão de Deus. Todos os problemas. Davi confiava em Deus para vencer as dificuldades. Na guerra contra os filisteus, os israelitas estavam acuados, com medo. Todo mundo lembra dessa passagem de Golias.
O que os filisteus colocaram? Fizeram uma guerra psicológica. Colocaram um homem de 3 metros de altura. E todos os dias ele ali e afrontava o exército de Deus vivo. E aí Davi fazia os serviços mais simples em casa. Então Davi era um office boy, né? Ele fazia os serviços mais simples. E seu pai pediu naquele dia que ele levasse a comida para os seus irmãos. Porque quem foram chamados? Foram os 3 irmãos mais velhos. Davi não tinha estratégia de guerra. Davi não tinha formação de guerra. Então Davi foi para lá e quando ele escutou, ele falou: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é essa pessoa? Se ninguém for enfrentá-lo, eu vou. É assim que age um homem de Deus, um homem com coragem, um homem determinado. Davi era determinado, porque Davi, ele não ia com a força do seu braço. Ele ia com a confiança em Deus, com a confiança no Senhor dos Exércitos. A confiança de Davi era essa. E aí Davi foi com o quê? Ele tentou, tá? Ele tentou, colocou a armadura, pegou a espada, a capacete, a couraça. Ele tentou fazer isso. Ele tentou. Só que ele não conseguiu. Como que ele foi enfrentá-lo? Ele foi enfrentá-lo com uma pedrinha. Ele sabia que a força era no Senhor. Ele foi enfrentar Golias com uma pedra. Você verifica. Como que tu vai enfrentar um guerreiro com uma armadura daquela, com o tamanho daquele, um guerreiro daquele tamanho, que acuou todo o exército de Israel, e Davi vai enfrentá-lo com uma pedrinha? Às vezes você pode achar que não tem recurso nenhum para fazer o seu ministério, como eu vejo algumas vezes os irmãos falando: ai, se eu tivesse mais recurso, ai, se eu tivesse mais isso, ai, se eu tivesse mais aquilo. Meus irmãos, Davi só tinha uma pedrinha. Olha o que Deus fez. Deus derrubou aquele gigante, e depois ele foi lá e cortou a cabeça de Golias. Então às vezes você pode não ter recurso. Nós fizemos o último sopão agora. Quando eu liguei sexta-feira, a Nancy já respondeu: já foi informado, dia tal, não tem nada. Eu falei: glória a Deus. É disso que Deus gosta. Vamos fazer o sopão no sábado e na sexta-feira não tem nada. É isso que Deus gosta. É que a gente creia nele, que acredite nele. Eu falei: não, meus irmãos, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que vai aparecer. E nós fizemos o sopão com todas as coisas. Além. A oração: Senhor, eu posso confiar em Ti. Meu coração está amedrontado. Faça a oração do fundo do coração. Se os problemas te colocarem de joelho perante a Deus, você está no lugar correto. Você está preparado para enfrentar o problema. Se eles te colocarem de joelho, de frente a Deus, você está preparado, meu irmão. É esse lugar mesmo. É esse lugar que nós temos que estar. Mas se os problemas levarem você a mostrar quem você é, então você é um fracasso. Você é um homem ou uma mulher segundo o coração do homem. Você é muito parecido com Saul. Os problemas têm que nos levar a gente ajoelhar perante o Senhor. A última coisa que vejo em Davi: Davi demonstra submissão a Deus. Ele era submisso a Deus. Porque muito embora ele confiasse em Deus, ele passava por tribulações. Ele se tornou uma pessoa muito admirada. Davi se tornou uma pessoa muito admirada. Saul, quando chamou ele para quê? Para ser o general do exército. Chamou ele para ser general do exército. Saul, quando chamou Davi, Davi foi chamado e foi colocado como general do exército. Agora eu digo para vocês: pessoas têm inveja da gente, pessoas têm ciúmes da gente, porque nós somos diferentes, meus irmãos. Põe na tua cabeça: você é diferente. Você tem um brilho diferente, você tem o Espírito Santo de Deus. Mas aí o que eu fico olhando assim, como tem pessoas melindradas, né? Pessoas vão fazer, sabe o quê? Elas vão declarar guerra contra você. Vão declarar, como Saul declarou guerra com Davi. Saul declarou guerra com Davi. Quantas e quantas vezes Saul tentou matar Davi? Quantas e quantas vezes? Olha isso. Davi recebe a notícia que Saul estava atrás dele com 3.000 homens de guerra. Você tem algum inimigo que quer te matar? Agora você imagina, o inimigo era o rei. E estava com 3.000 homens. Você imagina só. E Davi ficou o quê? Davi ficou firme.
Aí o que aconteceu? Ele com 3.000 homens, atrás de Davi. Davi se escondeu numa caverna. E aí, quem que entra na caverna para fazer, sei lá, o número 2 ou o número 3, está ali para fazer as necessidades, né? Saul entra na caverna. Davi chega bem perto dele, bem pertinho, tira a faca para cortar o coração dele. E escuta uma voz lá de dentro assim, e diz assim: não é dessa maneira. Não é desse jeito. Não é dessa maneira, meu irmão. Deus falando: você tem experimentado o meu amor? Deus está falando com você agora. Você tem experimentado o meu amor? Você tem experimentado a misericórdia? Você tem experimentado a graça de Deus? É dessa maneira que nós temos que tratar as pessoas. Com amor, graça e com misericórdia. Como você anda tratando as pessoas? Um dia o Felipe Americano trabalha comigo. Ele passou por mim e falou assim: tu queria que Deus te tratasse da mesma maneira que você trata as pessoas? Primeira coisa que eu olhei para o Felipe, eu olhei e falei assim: misericórdia, Felipe. E aí Deus faz essa pergunta para você hoje. Você gostaria que Deus te tratasse da maneira como você trata as pessoas? Escutei do Sandro, né? O Sandro foi fazer um estudo sexta-feira em casa. E ele falou: olha como as pessoas tratam as coisas pequenas. Olha como trata, às vezes, um mendigo na rua. Ou então, uma pessoa que vem te pedir esmola no semáforo. Olha como que a pessoa trata e você vai ver como que é o coração dela. Porque você tem que tratar todo mundo por igual. Todo mundo da mesma maneira como Deus te trata, com amor, com graça, com misericórdia. O máximo que Davi conseguiu fazer foi o quê? Cortar um pedaço da capa, ou do manto, de Saul. Ele cortou um pedaço. E ele gritou lá de cima, né? Quando ele chamou Saul, Davi chamou e mostrou o pedaço da capa. E disse: Deus colocou você hoje diante de mim. E eu poderia ter tirado a vossa vida. Só quero lhe dizer, não tenho raiva de você. A minha vida está totalmente nas mãos de Deus. Confio no Senhor que Ele pode mudar o teu coração. É o que você tem que declarar para o seu inimigo. É a oração que você tem que fazer. Que Deus mude o coração dele. Você tem que sair por cima. 1 Samuel 24, 12 e 13 diz assim: o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feitos contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Não levante a mão contra o seu inimigo. Não fale, não peque com a sua boca. Não declare coisas erradas, declare amor. Ore pelo seu inimigo. Ore por essa pessoa que amanhã ela pode estar sentada no banco da igreja com você. Não é, Rosana? Ore por essa pessoa. Eu declarava guerra para a Rosana. Eu declarava guerra. Falava: já vem essa crente. Já vem essa mulher de novo me perturbar. Já vem essa mulher atrapalhar os meus planos. Eu declarava guerra. E ela ali só orando e quietinha. Só orando. Ela ficou só orando. Quando ela foi para a África, que ela voltou, que ela me viu aqui, ela não acreditou, ela tomou um susto. Acho que ela falou assim: eu poderia ver todo mundo, menos você. Eu pensava em todo mundo, menos você, a Rosana deve ter pensado. Eu nunca conversei com ela sobre isso. E aí saímos por campanha, saímos fazendo intimidade com Deus. E aí, Deus é muito bom, né? Como diz o provérbio antigo: dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso, não levantarei a minha mão contra ti. Você quer conhecer a história de Jesus? Leia a história de Davi. Leia a história de Davi, porque Davi é uma figura de Jesus, né? Ele, tudo, as pessoas afrontavam ele colocava na mão de Deus. As pessoas falavam dele, ele colocava na mão de Deus. Conclusão. Primeiro, um homem assim é cheio do Espírito Santo. Capítulo 16, verso 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus. 2. Ele era um homem bem-sucedido. Ele tinha êxito em tudo que ele fazia. Capítulo 18, verso 14. Ele tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo, meu irmão. Acredite, tudo que você vai fazer, você vai ter êxito.
Eu verifico, agora eu fui desafiado a dar aula. Eu pensei assim, meu irmão, um cara que estudou na escola municipal, fez supletivo. Não sabia falar, nem escrever, agora estou dando aula. Olha aí. Olha aí, hein? Só Deus mesmo. Eu fico falando para Deus, eu chego a chorar. Minha mulher está dando risada. Eu chego a chorar. Porque só Deus faz isso com a gente. Só Deus, eu entro naquela sala de aula para dar aula. Aí começa a me chamar professor Henrique. Sou eu mesmo. Professor Henrique. Olha aí. Então, o Senhor está contigo, acredite. Deus vai te capacitar. Deus não escolhe. Deus escolhe os capacitados para capacitar. Eles escolhem os escolhidos para capacitar os escolhidos. Amém? Deus vai te capacitar, meu irmão. Se colocar uma tarefa na tua mão, aceite. Você é um filho de Deus. Deus vai te capacitar para que você cumpra a tarefa. E você vai cumprir melhor do que as outras pessoas. Porque os ímpios ficam tudo do lado de fora, esperando que você erre. Esperando que você faça alguma coisa errada. E eu dei aula a primeira semana. Aí fui lá na coordenadoria, e aí? Meu irmão, todo mundo gostando da tua aula. Eu, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Segunda semana fui lá. Agora sabe quantas aulas já estou dando? 3 matérias, meus irmãos. Estou dando 3 matérias já. Então tem dia que eu fico o dia todo na escola. Não, querem você, Henrique. Fala, o que é isso, meu irmão? É Henrique? Sou eu. Fosse por mim, eu saia correndo até daqui agora. Mas é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Pode ter certeza. Ele era amado pelas pessoas, capítulo 18, 16. Todo Israel e Judá, porém gostava de Davi, pois ele os conduzia às suas batalhas. Deus vai te conduzir, meu irmão. Quando você tiver uma batalha, tiver alguma coisa que você está achando que é maior que você não vai conseguir, procure um dos pastores. Ele vai te conduzir, ele vai orar. Não toma decisão precipitada. O quarto, ele era manso e humilde. Manso e humilde não é pejorativo. Manso e humilde é uma qualidade. Capítulo 24, 15 a 20. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou, e você, meu filho, Davi? E chorou em alta voz. Aquele homenzarrão chorando de novo. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu tratei você mal. É isso que a pessoa vai fazer quando ela se converter. Sabe? Tratei a Rosana bem, mas a Rosana só me tratou mal. Tratei a Rosana mal, mas ela só me tratou bem. Só me tratou bem. Nunca falou mal de mim. Nunca foi ali e falou nada. O que ela fazia? Ela entrava em intercessão. Ela orava. Nunca. E eu fazia altas cenas, altos gestos, misericórdia. Você acabou de mostrar o bem que tem me feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer o mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenha certeza de que você... Estou terminando, viu, meu irmão? Está terminando. Agora tenha certeza de que você será rei. E de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. O rei está reconhecendo que Davi vai ser rei. Olha o que o seu inimigo vai fazer com você. Ele vai reconhecer que o Espírito Santo de Deus está sobre sua vida. Como eu reconheci que o Espírito de Deus estava sobre a vida da Rosana. Sabe? Ele vai te reconhecer. Ame. Você quer matar o seu inimigo? Ame ele. Coloque uma brasa quente na cabeça dele. Quando ele vir te pedir, dê água a ele. Dê conselho a ele. Fale com ele. Trate ele bem. Ele não vai acreditar. Ele fala, meu irmão, eu ando fazendo fofoca, fazendo isso, desse cara disso, e ele me trata desta maneira. Esse cara tem alguma coisa diferente. Eu vou saber o que tem. Deus te recompense. Davi reinou por 40 anos. 2 Samuel 5, 4 e 5. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Edom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e todo Judá 33 anos.
Peguem esse versículo que eu vou falar para vocês agora e guardem ele na tábua do seu coração. Guarde esse versículo, gravem ele. Diz assim, Isaías 55, abram suas Bíblias, Isaías 55, versos 6 e 7. Diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia. Pode subir aqui, Taizinha? Que terá misericórdia. Ou louvor, Teco? Você que sabe, meu irmão. Sobe o louvor, por favor. Vamos cantar aquela música que a pastora Sandra pediu para cantar. Que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Para de andar em caminhos errados. Volte, peça perdão. Deus quer te abençoar. Apenas confie nele, meus irmãos. Confie nele, seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia, meu Pai. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Tem alguém aqui que nunca fez uma oração aceitando Jesus como o único suficiente Salvador e queira fazer essa oração hoje? Levante a mão no seu lugar. Eu vou pedir que alguém vá até você e faça essa oração com você hoje. Seja um homem segundo o coração do homem. Não seja um homem segundo o coração do homem, mas sim um homem segundo o coração de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar, Senhor. Queremos te glorificar, queremos te exaltar o teu nome, Senhor. Que o Senhor hoje encontre no nosso meio verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram, espírito e verdade, Senhor. Pai, que sejamos bons exemplos, Pai, como pai, como filhos, como irmãos. Que sejamos bons exemplos nos nossos trabalhos, Senhor. Que sejamos bons exemplos, Pai, nas nossas casas, Senhor. Com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, Pai. No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus abençoe vocês, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.